Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira edição dessa terça-feira para a gente atualizar tudo aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Antes de começar aqui o nosso vídeo, agradecer aqui a sua audiência, né? Você que está me assistindo, muito obrigado. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Juninho, todos os dias tem conteúdo aqui sobre o nosso Vasco da Gama de forma gratuita. A única coisa que eu te peço é a inscrição. Se você não for inscrito aqui no canal ainda, confere aí rapidinho e se inscreva. Tem chegado muita gente nova aqui no canal, ainda bem. Então, agradeço demais todo mundo que está vindo e peço, humildemente, a sua inscrição e o seu like. É uma forma de você continuar ajudando aqui, o canal Machão da Gama a crescer na plataforma. Nesse vídeo a gente vai falar sobre reforços, tá? Tem jogador mais longe, tem jogador negociando, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Ryan, que teve olheiro do Mônaco observando o Ryan no Morumbi. A gente vai falar também sobre os ingressos para a partida Vasco e Corinthians, que tá voando, tá? Vai esgotar, acredito eu que hoje ou amanhã já esgote os ingressos para essa partida. E também vamos falar da parceria do Vasco com a Nike. Em janeiro já deve ter camisa aí do Vascão produzida pela Nike. Tudo isso depois da vinheta. Você já deixou o seu like, já se inscreveu, então a vinheta rodou agora. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo, tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem o QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando sobre Ryan, que vem sendo importante demais, aqui no Vasco, se tornou um jogador fundamental aí nesse esquema de Fernando Diniz. E tem gente de olho no Ryan, isso não é novidade, A gente sabe que o futebol europeu está monitorando de perto aí os passos do Ryan para poder levar a nossa joia. E a informação dos amigos do NT Vascaínos é que olheiros do Mônaco da França estiveram no Morumbi para observar ali o Ryan. E pelo nível de atuação que o Ryan teve nessa partida, os observadores do Mônaco com certeza saíram de lá com uma excelente impressão do jogador, que marcou um gol e foi importantíssimo para a vitória do Vasco contra a equipe santista. Então, meus amigos, a gente pode ter aí em breve uma investida do Mônaco, para tentar levar o Ryan. Mas eu, sinceramente, vendo o potencial que o Ryan tem, vendo até o interesse de clubes mais importantes, do que o Mônaco, eu não sairia do Vasco para ir para o Mônaco, não. Acho que o Ryan tem potencial para ir para time de primeira prateleira, O Mônaco, nesse momento, não é uma equipe de primeira prateleira no futebol europeu. Mas Ryan está aí despertando interesse, de todo mundo e a gente vai
aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui, mas o Mônaco está aí de perto, né, monitorando os passos da joia vascaína. Vamos falar agora aqui de mercado da bola, né, de possíveis chegadas no Vasco da Gama, negociação que já teve mais perto e agora deu uma emperrada, e é sobre isso que eu começo falando. O zagueiro Carlos Cuesta, que em certo momento esteve muito perto de ser jogador do Vasco, diria eu que no momento a negociação está mais para não acontecer do que acontecer. É claro que no futebol, né, as coisas mudam muito rápido, pode ser que se desenrole, né, o diretor do Vasco está lá na Turquia, pode ser que a coisa desenrole aí para um lado positivo, mas nesse momento as informações que vêm da Turquia dão conta que o destino, né, do zagueiro Carlos Cuesta deve ser o Spartak de Moscou da Rússia. O Galatasaray quer vender o jogador, né? Então aceitou a proposta que o Vasco deu, aceitou também a proposta do Galatasaray. E a decisão ficou na mão do zagueiro colombiano, né? Do Carlos Cuesta. E a informação lá da Turquia é que o Spartak de Moscou melhorou, né, a proposta salarial que tinha oferecido ao Carlos Cuesta, que já era até melhor do que a proposta do Vasco da Gama, e o Spartak está muito próximo, né, de chegar a esse acordo com o atleta. Ele deve aceitar a proposta do Spartak, o Vasco deve perder aí essa negociação. O jogador já esteve, né, bem perto de vir para o Vasco, ele até preferia vir para o Brasil do que ir jogar na Rússia, mas dinheiro sempre fala mais alto, né? O Spartak botou mais dinheiro na mesa e o Carlos Cuesta deve aceitar a proposta dos russos. Complicado, né? Complicado aí essa situação. O Vasco vai ter que buscar um plano B aí para a zaga. No vídeo de ontem a gente até trouxe a informação do interesse do Vasco no zagueiro Gabriel Paulista, né, do Besiktas, lá da Turquia também. O diretor de futebol do Vasco está lá para tentar trazer um zagueiro, e o Gabriel Paulista, que já jogou também no Valência, né, jogou no Arsenal, surge aí como uma possibilidade. Bom, vou falar agora sobre uma negociação, essa sim, que pode avançar de forma importante aí nos próximos dias. O Vasco está em negociações com o Crystal Palace da Inglaterra para contratar o meia Matheus França. O Vasco está tentando a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem o aval, né, de Fernando Diniz, e também o aval do diretor técnico do Vasco, o Felipe. E o Crystal Palace aceita, né, emprestar o jogador. O Crystal Palace aceita emprestar o atleta ao Vasco da Gama, mas não quer perder o jogador nesse momento, né? Por isso o Vasco está negociando um empréstimo sem opção de compra pelo Matheus França, que aqui no Brasil atuou com a camisa do Flamengo. O jogador preenche ali, né, algumas características que Fernando Diniz e o departamento de futebol do Vasco querem para o setor ofensivo. Então, Matheus França do Crystal Palace em negociações com o Vasco da Gama. O Crystal Palace aceita emprestar o jogador e em breve a gente pode ter novidades aí em relação a isso, né? O jogador pode pintar no Vasco da Gama. Agora, vou falar aqui sobre Nike, tá? Porque o Vasco vai vestir Nike, né, no ano que vem. A Capa, atual fornecedora de material esportivo do Vasco, se despede agora nessa temporada. Ano que vem o Vasco vai vestir Nike. E a informação do amigo Rodrigo Silvério é que a Nike está preparando novidades aí para 2026 para Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro, né, que serão os 3 times da Nike aqui no Brasil. No Vasco uma coisa já está confirmada: a camisa preta será lançada em janeiro. A camisa preta do Vasco da Nike será lançada em janeiro. A camisa branca está prevista para ser lançada em março. E a terceira camisa na cor azul, com o tema ali Mar Revolto, deve chegar em abril. Então até abril a Nike deve lançar aí seus primeiros uniformes, né, do Vasco da Gama. As 3 primeiras camisas da Nike. Tem uma expectativa, né, muito grande do Vasco vestindo Nike. Eu realmente estou ansioso, é uma marca que eu gosto muito e acho que vai combinar muito bem com o nosso Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre Vasco e Corinthians, jogo que acontece no final de semana em São Januário, e mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para essa partida entre o Vasco e Corinthians. A torcida do Vasco voltando, né, a se empolgar. Teremos casa cheia em São Januário, então você que não comprou o seu ingresso, corra e compre. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa seu like, se inscreva, volto mais tarde. Até a próxima. Fui!